Fala pessoal, tudo bem? Este vídeo eu vou compartilhar tanto no TikTok quanto no nosso canal no YouTube, no meu canal no YouTube. É o seguinte, eu estou começando a releitura de um livro que chama O Poder do Subconsciente. Aqui no canal da Borelli Academy e no meu canal, sou Ellen Borelli, eu compartilho conteúdos que fazem parte da minha vida primeiramente e consequentemente para os negócios. A minha empresa atua na organização e estruturação empresarial. E os negócios têm muitos assuntos. Só que tem muitos assuntos que têm a ver muito mais com a nossa configuração mental, porque a gente tem que estar bem para o negócio estar bem. E um dos livros que eu já li no passado e eu estou fazendo uma releitura é O Poder do Subconsciente. E eu quero compartilhar aqui esse aprendizado, porque eu quero compartilhar com você como eu estudo o livro. Então, não é só ter o livro, mas estudá-los. Então, a gente vai aqui pelo um princípio básico. Primeiro, adquira o livro. Por que adquirir o livro? Porque você está sendo intencional. Falou, olha, eu vou fazer um estudo junto com a Borelli Academy, junto com a Suelen Borelli, e esse livro tem que estar aqui nas minhas mãos. Por que está nas suas mãos? Para você já criar essa realidade. Você vai criar novas realidades, tem a realidade na sua mão. Isso ajuda você a marcar leitura, você escrever, então você criar conteúdo. Então é um momento de você não só participar junto comigo, aí lógico, você vai participar por trechos de vídeo gravado, né? Mas você vai comentar e a gente vai responder, no caso eu vou responder. Então o primeiro passo é ter o livro. Se você já tem um livro, é só continuar os estudos, a diferença é participar. Então, o que eu peço para você? Comenta, coloca o seu ponto de vista, não tem certo ou errado, é a sua experiência. Eu ainda não tenho o livro, faça aquisição. Então, debaixo aqui do link desse vídeo tem um link onde a gente também está comercializando, no caso, o livro, justamente para você contribuir com a gente nesse compartilhamento de conhecimento e aumente caixa, por que não? Nesse primeiro vídeo, eu quero compartilhar bem o começo, pelo seguinte. Então, por que eu escolhi esse livro? Primeiro, que para mim, ele é o primeiro passo para o autoconhecimento. Porque o subconsciente, eu vou fazer uma analogia que é a mesma analogia que ele no caso do Dr. Joseph Murphy, comenta, mas é a mesma analogia. No caso subconsciente, ele trabalha para a gente enquanto a nossa consciência não está ativa. É como se ele fosse um assistente interno. Então, se eu aprendo a configurar e passar demanda para esse assistente, enquanto a minha consciência estiver descansando, esse inconsciente vai estar trabalhando, porque ele trabalha o tempo todo, você querendo ou não. Então, é algo que já existe em nós, mas a gente muitas vezes não aproveita. Então, tem 2 anos que eu li esse livro e, na época, eu não pratiquei tanto quanto eu poderia. E aí, lógico, coisas aconteceram, talvez eu dei prioridade para outras coisas, só que eu senti de voltar com esse assunto. Mas pegar por afinco mesmo, pegar bem e falar, não, agora eu vou destrinchar. Só que eu não vou destrinchar sozinha, eu vou passar com base no que eu vou aprendendo e desbravando, compartilhando com você, e aí você segue seu bonde ou não. Então, o motivo de eu escolher o livro, primeiro, autoconhecimento. Porque isso também já está dentro de mim. Se eu estiver mais consciente, eu vou aproveitar o que já existe. Então, já vou economizar tempo, dinheiro e energia. E, no caso, o Dr. Joseph Murphy, ele já fez o trabalho pesado. Ele já fez um catadaço. Então, aqui está resumido. Eu só tenho que acessar. Só que o acesso ao conhecimento, ele precisa, muitas vezes, passar por um filtro do seu nível de entendimento. E o nível de entendimento varia gigantescamente, porque cada um tem uma visão da sua vida, né? Então, vou compartilhar o que eu fiz aqui nos primeiros passos, que é como eu faço, e você pode ter uma ideia. Se você quiser fazer o mesmo, faça, com as ferramentas que você tem, mas é uma forma que eu encontro de estudar a leitura, porque eu gosto daí de me aprofundar, porque eu gosto de me conectar com a informação.
Então, tenha o livro. Para você ter uma ideia, eu estou sem o livro físico, eu fiz a compra, tá para chegar, porque eu quero também ter em mãos para poder estar junto nessa jornada. Neste meio tempo, eu vou compartilhar com você o que eu gosto de fazer com todo livro que eu vou ler, para você ter uma ideia. Então, o primeiro ponto é definir e entender por quê. Por que você quer esse conteúdo na sua vida? Aí você tem seus motivos, eu tenho o meu. E o meu é por autoconhecimento. Qual a segunda coisa que eu faço? Aí começa a entrar um pouco da gestão que a gente leva hoje para o mercado como empresa. Então, para quem empreende, está sempre acessando conhecimento. Uma palestra aqui, um livro ali, uma mentoria colar, um filme, uma série. A vida ela é pedagógica. São muitas informações, você não vai guardar tudo. Inclusive, o objetivo não é você ficar guardando nada na sua cabeça, mas você precisa aprender a fazer a gestão da informação para você poder acessar. Então, no caso, eu tenho uma tecnologia, que é a que a gente vende para os nossos clientes, que é o Market Hunt, para fazer a gestão da empresa. E no nível básico de aquisição do sistema, existe, eu vou até mostrar aqui para vocês, uma gestão bem reduzida, que é uns primeiros passos, que quando a pessoa está em treinamento, ela passa por aqui. Essas informações têm outra parte do sistema, mas aqui tem algumas informações que só tem aqui, como, por exemplo, gestão do conhecimento. Por quê? Se você aprende a fazer a gestão do seu conhecimento, e isso, gente, você pode pegar um caderno, tá? Ah, vou fazer aqui no caderno, tô fazendo a leitura, e aí começa a vir alguns insights. Anota. Isso é muito importante. Basicamente é isso, só que no computador. Você pode fazer num Doc, você pode fazer num Word, você pode fazer onde você quiser. Mas, aqui no caso, é organizado num lugar específico para que o cliente tenha o hábito de acessar sempre. Eu li esse livro tem uns 2 anos, como eu disse, então eu já tenho um resumo dele, só que eu decidi começar um outro, do zero, como se fosse a primeira vez. Então eu abri no dia de hoje, que inclusive é Dia dos Pais, o poder do subconsciente, e aí eu coloquei entre parênteses o nome Assistente da Realidade. Por que eu coloquei esse nome? Porque é o nome, é a analogia que eu estou fazendo com o subconsciente. Ele vai passar a ser meu assistente da realidade, para que eu possa conduzir essas demandas de uma forma um pouco mais direcionada, como se alguém fosse executar. Então, para não ficar muito no subconsciente, como se fosse algo não real, eu vou dar vida para o subconsciente e aí eu vou conseguir me conectar melhor com ele. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu começo a ler um livro é saber sobre o autor ou a autora. Até porque eu também vou escrever livros e eu gostaria muito que, inclusive, você pesquisasse para saber quem eu sou. Isso ajuda você a se conectar com a pessoa e a história da pessoa. Então, eu fui no Google mesmo e digitei lá Joseph Murphy, quem que era ele. E aí eu gosto de colocar um resuminho. E aí eu baixo foto da pessoa, porque daí eu gosto de ter na minha mentalidade o rostinho da pessoa. Então, se eu vou acessar uma informação que o Dr. Joseph Murphy fez, eu quero saber, eu quero lembrar quando eu falar Joseph, quando eu falar Murphy, Joseph Murphy, doutor do subconsciente, eu quero que a imagem dele venha na minha mente. Eu vejo que isso é uma forma de respeito com quem facilita, né, muita coisa. Então aqui está um resumo, ele foi escritor, foi ministro religioso, conferencista, ficou famoso no mundo todo com o livro, um dos maiores sucessos de autoajuda e desenvolvimento pessoal. Ele ensina que a mente subconsciente transforma em realidade tudo o que recebe com convicção. Então, por que eu coloco aqui o resumo? Porque eu posso acessar em qualquer momento. Vai chegar um momento que eu posso esquecer da informação. Mas como eu fiz a gestão dela, eu acesso. E aí está o aprendizado. A mãe da educação é repetição. Quando você acessa novamente, você vai reforçando e vai adquirindo o essencial. E aí, isso daqui é pessoal, tá? Eu vou compartilhar como eu faço, porque inclusive é como eu ensino os clientes quando eu falo sobre como aprender, é algo que é pessoal, mas quando você cria um método, você vende o método, tá? Então o que eu vou mostrar para você é como se fosse a minha metodologia, só que eu estou compartilhando diretamente aqui com você.
eu não saio lendo o livro diretamente. O que, que eu faço primeiramente? Eu vou no YouTube, por exemplo, depois eu vou no Google, eu pesquiso sobre o assunto, o que, que já falaram sobre. E aí meio que eu faço um catadaço da informação para eu ter uma ideia do que está por vir, como se fosse realmente um spoiler. Só que eu já pego, querendo ou não, algumas pérolas. Então vou dar um exemplo. Aqui tem várias abas do YouTube abertas, tá vendo? Mas eu vou mostrar especificamente uma que eu estava ouvindo, que é a doutora Amabel. E no caso, este vídeo aqui que eu dei play, tirando o comercial do TikTok, aí como eu tô no TikTok vai perseguindo, né? Então, como eu estou assistindo exatamente o vídeo dela, O Poder da Mente Subconsciente, Como Transformar Sua Mente, porque ela fez um resumo no canal dela sobre o livro que eu vou ler. Então, eu estou ouvindo, inclusive, e aí eu acabo lendo até comentários e tudo mais, e o que, que eu faço? Eu pego informações que, no caso, ela já facilitou. Porque eu vou ter experiência com a leitura, mas o que, que eu estou fazendo? Estou preparando a minha mente para receber as informações. E só nesse primeiro vídeo, ainda tem outros aqui para ver, ela falou o que eu vou falar agora aqui para vocês, ó. E aí eu coloquei aqui, configurando o nosso assistente de inteligência natural, que na verdade eu acabei de mudar para assistente da realidade. O subconsciente, ou seja, eu vou dar um nome para ele e eu vou mostrar como eu fiz isso. Eu estou chamando o meu subconsciente de IAN, inteligência artificial mais natural, porque eu estou usando artificial também para criar umas configurações. Então eu vou configurar ele. E ele está falando assim, ó, o subconsciente, esse assistente, ele é um terreno onde você semeia suas intenções. Tá? Então eu tenho que ter clareza que são duas coisas aqui que está acontecendo. Eu, como agente de comando, e o subconsciente que vai receber. Até aí. Então percebe que simplificar o conhecimento é importante para você ficar mais fácil e aí você vai continuar querendo entender sobre isso. Uma dica geral, leia só um livro de cada vez. Ah, mas leia de verdade, tá? Não é esse não, vou pegar atalho e fazer. Leia de verdade. O que eu estou fazendo aqui é uma preparação da minha mente para o que está por vir, para que eu desperte o interesse e não abandone, porque eu preciso começar e terminar. Então, se você vai começar a ler, comece e termine, porque senão você não cria esse hábito. Então, isso que a gente está fazendo é tipo um aquecimento para começar a leitura. E aí ela falou o seguinte, ó, a ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Por quê? Como ela já leu, na verdade ela leu também 2 vezes, ela foi pegando as pérolas que o livro estava trazendo. E aí eu estou anotando as pérolas, que no caso, nesse vídeo tem. Agora tem outros vídeos aqui que eu também vou ler. Então talvez tenha vídeos que vai falar mais do mesmo, agora vai ter vídeos que tipo, putz, olha a percepção da pessoa em relação a esse assunto. Então o que ela destacou? Que a ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Ou seja, se você focar numa coisa positiva ou negativa, ele vai aceitar. Então você precisa aprender a escolher. Então aqui ela deu um exemplo também, ó, que tem no livro, tá? Uma barra de ferro magnetizada, que seria o pensamento positivo, tem força 2 vezes mais do que ela mesma. Então pensa numa barra de ferro, ela tem uma força. Se você magnetizá-la, ela tem 2 vezes, ela aguenta 2 vezes a força que ela já tinha. Então você potencializou. Só que se você desmagnetizar, ela não consegue levantar nenhuma pena. Por quê? Ficou fraco demais. Então, pensamento negativo te enfraquece, pensamento positivo te fortalece. E aí a pergunta é, porque daí você tem que ir fazendo perguntas, né? Então, por exemplo, se a ideia dominante é sempre aceita pela consciente, a pergunta que eu já coloquei aqui, que eu vou ter que encontrar minha resposta, você encontra a sua. Qual a ideia dominante que você precisa definir para os seus próximos dias? É 1, é 2, é 3, e aí, né? E outra que ela colocou aqui também, que ela captou no livro e deu um exemplo, que é: jamais termine uma declaração negativa. Então, por exemplo, você vê algo que você gostaria muito de ter e não tem. Sabe que é algo que às vezes é muito caro, alguma coisa do tipo, nossa, tá fora da sua realidade. Em vez de você falar, putz, nossa, isso é quase impossível, você está no negativo. Você inverter a informação e pensar e verbalizar.
isso é meu. E o subconsciente dará um jeito, porque daí você coloca para o assistente, você falou, isso aqui é meu, me pertence. Como vai ser feito? Aí você tem que acreditar no invisível, né? Que daí é mergulhando no livro que a gente vai exercitando. Então, dos vídeos que eu separei para ver, primeiramente, eu já coloco aqui embaixo como referência, já coloco os links, e aí eu coloco o nome, né, da pessoa, do canal, porque eu vou esquecer, mas eu tenho como acessar e resgatar se eu precisar. Por que eu faço isso? Aquecimento, antes de realmente começar a leitura. Só que eu faço mais uma coisa. Eu sou visual. Na verdade, a entrada de informação para aprendizado é visual, auditivo, sinestésico. Então, o que a gente está fazendo aqui? Quando você compra o livro, você vai usar o tato. E isso entra muito no aprendizado, porque você está tangibilizando aquilo que você está envolvido. Então, adquirir o livro, ele é essencial. Quando você está lendo, né, você está ali acessando aquelas informações, você consegue absorver uma parte. Aí entra a pirâmide de William Glasser, né? 10% quando você lê de leitura, quando você está lendo, você retém 10% praticamente daquela informação. Quando você faz a gestão do conhecimento, ou seja, você faz o resumo, você faz a anotação, você vai aumentando o seu poder de acesso, porque você não vai reter. Então, neste momento que você está fazendo isso, você está guardando a informação, mas depois você pode acessar, e aí você consegue liberar a sua cabeça para ver outras coisas. E quando você está ouvindo, então hoje, por exemplo, em IaaS, você consegue pegar o seu resumo e pedir para transformar num áudio, sabe assim? Só que tem mais uma coisa que eu faço aqui, e aí a inteligência artificial, eu falo que assim, eu não sei para vocês, eu sou a favor da inteligência natural, porque senão vai ficar todo mundo burro. Leia, faça a gestão da informação, administra essas coisas, para você não ficar codependente. Mas tecnologia nos ajuda, e principalmente habilidades que nos faltam. E se tem uma coisa que inteligência artificial faz bem, eu vou mostrar para vocês, é criar imagens que há muito tempo, eu sempre gostei de buscar imagens que representassem o que eu pensava. Então, tinha um site antigamente que chamava Corbis. Eu usei muito tempo Corbis na faculdade, porque era um site de imagens publicitárias. Então, eu baixava imagens, às vezes com a logo, que hoje seria o Shuttercloth, agora eu não me lembro agora o nome, Shutterstock, que são imagens diferentes, mas que representam uma ideia, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E aí, a IA pode fazer isso. Então, o que eu fiz aqui, ó? Existe uma essência aqui. Uma essência do que? Tipo, existe um comandante e o assistente. E aí eu fui na minha... Nem é essa aqui que eu coloquei, é nessa outra aqui. E aí eu pedi para criar uma imagem onde representasse exatamente essa ideia que ele dá de exemplo no livro, que é, você tem lá na sua cabeça, o seu cérebro, e você tem um barco. O capitão vai dizer para onde vai, mas o subconsciente vai programar para você ir. E aí eu queria criar uma imagem visual realmente disso. Então eu pedi, ele acabou criando essa imagem, aí eu me coloquei aqui como comandante, e aqui está o Ian, que vai fazer o papel do subconsciente, imerso, né? E aí tem o barco, só que tem ligações, tá vendo? Então, o que eu defini como mensagem, ele vai registrar aqui. Falou, eu quero ir para lá, ele vai configurar. Então, eu queria ter uma ideia visual sobre aquilo, sobre a essência do livro, porque isso facilita na hora de eu praticar, tá? E aí existe mais uma imagem que no próprio livro menciona. Então, o que eu estou compartilhando aqui é o que eu faço, né? Para você fazer, fica a dica hashtag, tá? É que a nossa mente, né? E eu coloquei aqui, porque eu vou imprimir, no caso, essas imagens, deixar colada aqui no quarto, enquanto estou estudando e lendo o livro, agora para utilizar esse conhecimento de forma mais prática. É para eu lembrar que, se eu escolher um pensamento negativo,
é um pensamento que espinhoso, vai gastar muito tempo, dinheiro e energia, e que eu tenho que focar deste lado, que é do pensamento positivo, mas lógico, agora eu vou entrar no livro, que não é só o pensamento positivo, mas é o contexto que me faz ir para esse lado. Que tem muito a ver também com o Caibalion, que não vem agora, mas depois desse eu vou voltar à leitura do livro Caibalion, porque você vai ver que tem muita semelhança, só está numa linguagem um pouquinho diferente. Isso é um livro também que eu já li e eu quero reler. Então, é isso. Por hoje, é só para compartilhar, então, que eu dei start na minha releitura do Poder do Subconsciente. O livro está chegando físico, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer o que tem que ser feito. Então, eu estou vendo o que já tem de conteúdo feito e já estou fazendo o meu resumo e já defini as minhas imagens aqui mentais. E aí eu vou começar a mergulhar na leitura e compartilhando partes com vocês. Quando a gente fizer live, eu vou reforçar esses aprendizados, porque vale a pena resgatar. E se você não tem um livro, faz aquisição agora, pega, clica no link, compra e fica com a gente para estudar. Eu sei que tem muita gente ofertando livro aí, mas aqui você vai encontrar muito mais do que oferta para compra. Aqui você está encontrando conteúdo. Então, se você gostou desse conteúdo, dá um joinha. E se tiver alguma dúvida, coloca aí e vamos que vamos.